E a janela de transferência fechou. Como você avalia esse período de contratações do Vasco visando o restante do Campeonato Brasileiro e a reta final da Copa do Brasil? Vamos falar muito sobre um reforço que o Vasco conseguiu no último dia e uma quase contratação. Todos os detalhes, bastidores exclusivos aqui nesse Bom Dia Gigante. E eu peço para você se cadastrar na 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro na 1xBet, é fácil e simples. No primeiro comentário fixado desse vídeo vai ter um link. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional no final, Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000. Aposte com a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Os jogadores do Vasco estão de folga, mas aqui no canal Atenção Vascaínos tem trabalho. E eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal é de graça, não custa nada. Se inscreva no canal Atenção Vascaínos, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou uma live você vai receber uma notificação para você poder assistir os nossos vídeos. E claro, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco hoje inicia o seu período de folga para os jogadores. Tem folga hoje e amanhã e voltam a treinar a partir da quinta-feira no CT Moacir Barbosa, visando o jogo da volta, oitavas de final da Copa do Brasil, jogo que será realizado na Liga Arena, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. O Vasco pode até empatar a partida para conseguir uma classificação às semifinais. E o Vasco, que nos últimos jogos não perde, são 8 partidas consecutivas sem derrota. São 3 empates, 5 vitórias. O técnico Rafael Paiva vem fazendo uma campanha muito boa, principalmente nesse segundo turno. O Vasco é o 5º colocado do segundo turno do Campeonato Brasileiro e agora visa, inclusive, uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E ontem, a Vasco TV divulgou os bastidores da vitória sobre a Vitória da Bahia por 1-0 fora de casa. E o zagueiro Maicon chamou muita atenção após a partida no vestiário, exaltando a união do grupo e o respeito de cada jogador pela instituição. Confere só. Tá bonito de se ver a entrega, tá bonito de se ver os que não estão jogando, quando entra a resposta. Esse é um grupo. O grupo não é formado só de 11 pessoas, mas de 20, 30, 40 atletas que estejam no plantel. Quando tiver errado, tem que falar. Quando tiver que jogar sério, tem que jogar sério. Quando tiver que pôr a bola no chão, tem que pôr a bola no chão, mas sempre com respeito, sempre respeitando o próximo, sempre respeitando o companheiro. Se a gente tiver respeito um pelo outro, já é meio caminho andado. E o resto a gente sabe, se a gente tiver entrega, se a gente assumir a responsabilidade, tiver coragem, nós vamos conseguir. E esse trabalho de união dos jogadores, também de toda a participação da comissão técnica, até inclusive da diretoria de futebol do Vasco da Gama SAF, é muito importante para o Vasco alcançar voos maiores nessa competição no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O técnico Rafael Paiva também vem sendo fundamental para manter o grupo unido e focado em busca de vitórias nessas competições. E ele vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre a questão de blindar o elenco depois de tudo que aconteceu em relação ao Vasco da Gama SAF, essa questão da empresa americana, da chegada do Pedrinho no futebol, enfim, o Rafael Paiva vai falar sobre isso, o foco mental dos jogadores do Vasco em busca de coisas grandes nesse ano de 2024. Eu acho que isso demonstra o quanto esse grupo é extremamente profissional, né? Porque em nenhum momento esse grupo oscilou nesse sentido, né? De deixar o externo atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa capacidade de treinar em alto nível, de jogar, de ser competitivo para jogar. Então, isso é mais uma forma aí de demonstrar realmente o grupo que a gente tem, assim, que é um grupo muito profissional. A gente sabe que é muito difícil, né? A gente não está a par de tudo que está acontecendo, no sentido de tentar não deixar entrar dentro de campo. E esse grupo conseguiu em todos os momentos. Eu acho que agora a gente está numa tranquilidade muito maior do que está acontecendo no externo, e muito também porque a gente vem fazendo dentro de campo. Então a gente sabe que a resposta, no final das contas, é dentro de campo. Ali vai ser o termômetro de tudo, e a gente está conseguindo dar essa resposta. A gente está muito focado no que a gente tem que fazer, e a gente
Tenho certeza que o Pedrinho está resolvendo da melhor forma possível todos os problemas que tem externos. Fala galera, saudações vascaínas. E André da Casa do Fritz. A dica da semana é chopp da Casa do Fritz. 8 tipos de chopp esperando vocês. Venham experimentar. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. Já já a gente vai falar sobre a questão de reforços no Vasco. Mas antes, vou trazer aqui meu parceiro Sérgio Quindi, porque 2 jogadores oriundos da base do Vasco, além da questão do Eric Marcos, que já deixou no fim de semana o Vasco, tem 2 jogadores deixando o clube, inclusive até uma contratação para o Sub-20. Quem traz os detalhes é ele, Sérgio Quindi. E aí, Sérgio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia Emerson Rocha, bom dia amigos ligados em mais um Bom Dia Gigante. Eu, Sérgio Quindi, estou passando hoje por aqui para trazer informações a respeito da base do Gigante da Colina. Começando pelo goleiro Lete, de 19 anos, que está indo por empréstimo para a equipe do América Mineiro, a princípio para ingressar na equipe Sub-20 do Coelho. Lete foi titular na vitória por 6-0 sobre a equipe do Sampaio Corrêa, vitória essa que deu o título da Taça Guanabara Sub-20 ao Vasco e também foi titular no início do ano na disputa da Copa São Paulo. Ele tem contrato com o Vasco até março de 2027, com uma multa estipulada em aproximadamente 40 milhões de euros. Avançando um pouquinho pelo lado esquerdo do campo, o lateral esquerdo Matheus Julião, de 22 anos, está indo para o Santa Clara de Portugal, este em definitivo. Santa Clara, mesmo time do Meia MT. Ele tinha contrato com o Vasco até fevereiro de 2025, já poderia assinar um pré-contrato tanto com a equipe portuguesa ou com qualquer outro time, mas decidiu antecipar a sua saída em comum acordo com a diretoria vascaína. Ele já se despediu do Vasco em suas redes sociais e desde que estourou a idade na base, não teve muitas chances entre os profissionais. Mas não apenas saídas aconteceram, também vamos falar de uma chegada. Trata-se do meia Lucas Loureiro. Reconhece o nome? Isso mesmo, Lucas Loureiro é filho de Felipe Loureiro, Felipe Maestro. Ele é um meia contratado para a equipe Sub-20 e o seu nome inclusive já consta no bid da CBF. Ele teve passagens pela base de Flamengo e Botafogo e estava recentemente na equipe do Bangu, um dos últimos clubes de Felipe em sua carreira como treinador, como diretor, antes de chegar ao Vasco. É isso, estas são as notícias. Vocês sabem que tudo sobre a base vocês também acompanham aqui, então fiquem ligados para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Sérgio Quindi para o canal Atenção Vascaínos. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. E boa sorte vai precisar o time de futsal do Vasco, mais ou menos também, porque hoje entra em quadra, 8h30 da noite em São Januário, partida contra o Teresópolis, valendo uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco que no primeiro jogo venceu por 7-1, ou seja, tá bem encaminhada essa vaga. Boa sorte pra rapaziada e quem quiser assistir essa partida, terá portões abertos em São Januário para você poder assistir esse jogo de futsal do Vasco contra o Teresópolis, 8h30 da noite no ginásio de São Januário. Uma informação importante sobre a questão dos jogadores que foram convocados. Puma Rodrigues pelo Uruguai, vai ter 2 partidas no dia 6 e dia 10. Também tem a questão do Jean Davi, chileno, também convocado pela seleção. E os 2 jogadores do Vasco convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Falo do atacante Ryan e também do lateral esquerdo Leandrinho. Esses 4 jogadores vão participar dos amistosos e o Vasco tenta buscar todos eles para poder reforçar o time em Curitiba contra o Atlético Paranaense na quinta-feira.
quarta-feira. E para fechar, por falar nesse jogo, o Vasco não vai poder contar com o zagueiro João Vitor, que foi expulso no último jogo em São Januário contra o Atlético Paranaense. Será um desfalque importante. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora para tudo que você está fazendo, porque chega Flávio Dias com todas as informações sobre o último dia de janela de transferência. Tem um reforço oficializado e uma quase contratação. Todos os detalhes agora com ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. E olha, para gravar esse vídeo demorou, porque a gente teve que esperar até 23h59 para ter a notícia confirmada. E olha, é uma boa notícia e é uma notícia ruim para o torcedor do Vasco. A boa notícia, o próprio Vasco confirmou mais cedo, de que Maxime Domingues, jogador de 28 anos, meio de campo, atleta suíço, também com nacionalidade espanhola, é jogador do Vasco. O jogador se despediu do Gil Vicente, clube de Portugal, onde ele está há 1 ano, onde teve ótima temporada, fazendo 6 gols e 5 assistências. Jogador de perna esquerda, é magrinho, é bem magrinho, mas que tem um chute muito potente jogando pelo lado direito, assim como fazia o Adson. Esse jogador, o Vasco, negociou com o Gil Vicente através do empresário Paulo Pitombeiro, mesmo que trouxe o zagueiro João Vitor. O Vasco está pagando 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente e mais 500 mil euros serão pagos por metas alcançadas pelo jogador quando estiver no Vasco da Gama. Ele deve estar chegando amanhã ao Rio de Janeiro, mais tardar quinta-feira, para fazer exames médicos e dar entrada na questão burocrática aí de inscrição para poder jogar já no Campeonato Brasileiro. Mas está ok, o Vasco deu a entrada na documentação no prazo, sem problema nenhum, e está fechado o meia Maxime Domingues. Já o zagueiro Ian, que estava vindo no News Old Boys, foi uma negociação muito em cima do laço. A coisa andou durante o dia com o News Old Boys aceitando a proposta do Vasco, mas aí eram muitos detalhes de contrato, burocracia, manda documento daqui, manda documento de lá, e até às 23h03 o Departamento de Registro do Vasco ainda esperava documentação dos argentinos, que estava demorando e não chegou. Portanto, a situação do zagueiro Ian, menino de 22 anos, do News Old Boys, não vai andar agora. Há um interesse do Vasco, o Vasco gostaria de ter o jogador, mas em função do prazo expedido na janela, a coisa não aconteceu. Pelo menos a informação que a gente teve ontem à meia-noite, na verdade hoje, 00:03, quando a gente está apurando isso, querendo correr atrás dessa informação. Então, nesse instante, o Vasco fica sem zagueiro. Se quiser contratar um zagueiro, vai ter que ser um jogador livre, vai ter que ser um jogador sem contrato para buscar. Vai ter que correr atrás também contra o tempo novamente, porque a janela se fechou ontem, mas a inscrição vai até o dia 9, na próxima segunda-feira. Dentro desse prazo e principalmente com jogadores livres, jogadores que estão no mercado, até podem estar fora do país. Paê veio assim para o Vasco poderá contratar. Ou então jogadores de Série B, Série C, jogadores aqui do mercado interno. Se isso não acontecer, o Vasco não terá a recomposição de zagueiro. Sobre Luan Pérez, que foi para o Santos, a informação é de que o Vasco, em momento nenhum, fez sondagem por esse jogador. Houve muito tititi, mimimi, principalmente do staff, para dar uma valorizada. E uma última informação, Maxime Domingues está vindo para o Vasco para firmar um contrato de 4 anos com o clube carioca, o clube brasileiro. Valeu, Emerson. A gente se vê logo mais no News. Tchau.
Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. Já já a gente vai trazer uma análise sobre essa janela de transferência, mas um recado importante aqui nesse Bom Dia Gigante das lojas Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas 3555, e você pode ir lá comprar o presente para a pessoa que você gosta. Tem relógios importados, perfumes com as melhores marcas do planeta e também tem você poder comprar joias. Acerte o presente para a pessoa que você gosta com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E você pode seguir a Pompador no Instagram, @pompador_square. É muito importante para fortalecer essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E quem gosta da loja Pompador é Jean Faísca. E Jean Faísca chega agora nesse Bom Dia Gigante para analisar as contratações que o Vasco fez nessa janela de transferência. Conta pra gente, Jean. Bom dia, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E chegou ao fim a janela de transferências para os clubes brasileiros. Se fizermos uma retrospectiva daquilo que o Vasco conseguiu nessa janela, é algo que o torcedor fica apreensivo. Normal para uma equipe que não tinha dinheiro para colocar em cima da mesa e buscar aí jogadores que pudesse tirar de outros clubes. O Flávio trouxe a informação há meses aqui no canal que essa janela seria de jogadores basicamente livres no mercado. E foi o que aconteceu. Num primeiro momento, a volta dos 3 jogadores que o torcedor do Vasco conhecia tão bem, o Coutinho, que trouxe para ele uma responsabilidade muito grande, Souza e Alex Teixeira. Infelizmente, até agora, nenhum deles conseguiu contribuir dentro de campo aquilo que o torcedor esperava. Claro que a questão do Coutinho, por exemplo, eu não tenho dúvida que ainda vai ser um expoente dessa equipe do Vasco nesse ano. Já com relação a Alex Teixeira e a Souza, eu não tenho a mesma certeza. O que eles conseguirem entregar está ok. Infelizmente, num primeiro momento, parece que são contratações que vão agregar pouco a esse elenco do Vasco. Depois veio a contratação do Emerson Rodrigues, esse ponta colombiano que até fez gol na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que, eu confesso a você, torcedor, que vai oscilar muito durante a partida, vai fazer jogadas espetaculares e daqui a pouco vai errar passes de 2 metros. Jean Davi, eu já tenho uma expectativa diferente. Pelo que me mostrou até agora, é o que mais se aproxima do Adson, um jogador da seleção chilena, que eu acho que vai acrescentar bastante. E tem também a questão dessa contratação aleatória do suíço-espanhol, o Maxime Domingues, que é um jogador, torcedor, que eu estive dando uma olhada na sua última passagem no Gil Vicente, muita gente falando sobre a questão dele jogar do lado direito com o pé trocado. Só que, no ano de 2024, ele atuou várias oportunidades como se fosse um volante pelo lado esquerdo. E eu não sei não, talvez possa aí contribuir com essa vaga que está pulando no elenco do Vasco. Infelizmente, Matheus Carvalho e o Sforza, dentro do campeonato, ficam oscilando e não existe um titular absoluto. Quem sabe esse jogador não possa ser testado ali, já que estava atuando nessa posição, para acrescentar. E, infelizmente, a posição de zagueiros, que a gente imaginava que o Vasco conseguiria alguém, principalmente para jogar pelo lado esquerdo, acabou não dando certo. O News Old Boys aí ontem não mandou a documentação e o jogador Ian Glavinovic, infelizmente, não fechou, não deu certo. Confesso a você, torcedor, que temos que acreditar nos zagueiros que temos no elenco. Não adianta chorar. A gente tem o Maicon, a gente tem o João Vitor, a gente tem o Léo e a gente tem o Rojas. Sim, o Rojas, que até agora também não dá para dizer que foi uma tragédia completa, nem que é um grande zagueiro. Foi testado em alguns momentos ajudou, em outros não. Eu lembro do jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil, o jogo de ida ainda, o 0-0, ele teve uma boa participação. Depois teve 2 jogos no Campeonato Brasileiro que começou como titular, infelizmente bateu a cabeça e acabou tendo que sair ainda no primeiro tempo, tanto contra o Palmeiras quanto o Internacional. Enfim, é esses zagueiros que a gente tem, é com isso que o Rafael Paiva vai ter que trabalhar, dar confiança e deixar um sistema defensivo mais ajustado. Agora é pensar como encaixar essas contratações, dar ritmo e entrosamento para o Vasco continuar nessa pegada que se encontra agora no segundo turno e também na Copa do Brasil. Valeu, Jean, e eu pergunto a você que está aí do outro lado, como é que você avalia essa janela de transferência? Como você avalia os contratados pelo Vasco e essa quase contratação? Foi boa ou foi ruim?
E o trabalho sendo feito pela Vasco da Gama SAF, através do diretor executivo Marcelo Santana e até mesmo do presidente Pedrinho. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação aqui nesse Bom Dia Gigante. E lembrar para vocês que a gente tem umas redes sociais bem ativa, @avascaínos. Todas as redes sociais, você só procurar no @avascaínos, você vai encontrar tudo lá falando de Vasco, com certeza pelo canal Atenção Vascaínos. E você que gosta do canal Atenção Vascaínos e quer nos ajudar a continuar esse trabalho sendo feito na transmissão dos jogos, cobertura do Vasco a todos os dias, você vai ver esse QR Code que está aí na tela, passando o seu celular, é o projeto LivePix, onde você pode contribuir com o canal Atenção Vascaínos com qualquer valor a partir de R$3. Você vai passar a câmera do seu celular nesse QR Code, vai abrir um site, coloca o seu nome e a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante o canal Atenção Vascaínos a fazer essa cobertura diária do Clube de Regatas Vasco da Gama. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe. E tem também o nosso segundo canal Ave Mais. Você que não conhece, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno. Grande abraço a todos vocês, ótima terça-feira, a gente volta amanhã no Bom Dia Gigante, ao vivo, às 10 horas, contando com a sua audiência. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!